E aí, que para mais um. Faz hora que eu tô querendo gravar mais um vídeo, mas sinceramente eu tava com preguiça e tava também digerindo qual que ia ser a melhor maneira de falar sobre um assunto que é um assunto muito sério. Na verdade, esse é um assunto que permeia vários contextos religiosos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu estou falando de um documentário que saiu no ano passado, mas eu só assisti esse ano, não tinha visto. Saiu na HBO Max, um documentário chamado Hillsong, o escândalo ou os escândalos da mega igreja, né? Mega Church, como eles não traduziram, ficou direto o nome em inglês. E dificilmente eu vou vir aqui falar de algum tema que não seja relevante, né? Eu sempre procuro trazer coisas que podem agregar aqui que conversem com o intuito, com o objetivo, com a visão do canal, que não é simplesmente falar do que está hypado, mas é trazer uma perspectiva bíblica ou social de um problema ou os problemas recorrentes aí da sociedade. Esse documentário ele foram lançados os primeiros 3 episódios e acho que na virada ali do ano foi lançado mais um. Então o documentário originalmente ele tem 3 episódios e cada um desses episódios traz algum ponto de algum dos escândalos da Hillsong. Se você não faz ideia do que eu estou falando, Hillsong United ainda é, né, um grupo musical que cresceu tanto que virou uma igreja, basicamente isso, né? Uma igreja com expansão ali com Frank Houston e o seu filho Brian Houston, teve uma expansão mundial. Então eles começaram em Sydney, na Austrália, mas foram avançando, aí tem igrejas na Europa, tem uma igreja aqui no Brasil que fica lá em São Paulo, e também lá em Nova York. Então assim, em pouco tempo, tanto a música as músicas que eles produziam alcançaram o mundo inteiro, mas também o modelo de congregação da Hillsong ele alcançou o mundo inteiro, né? Principalmente teve muito sucesso entre os jovens, entre ali os adolescentes, as pessoas ali dos 15 até os 25 anos, porque trazia um novo jeito realmente de fazer igreja e alcançou muita gente, as músicas alcançam muita gente até hoje. Se você com certeza já deve ter visto algum Reels com a música Oceanos de fundo, a música Oceanos é deles, traduzido para o português aqui, como Oceanos, Oceans, né? A música Ó Quão Lindo Esse Nome É, Eu Sou Quem Dizes Que Eu Sou, enfim, várias músicas aí permearam o contexto evangélico atual, contemporâneo. Só que também o nome Hillsong hoje ele não está mais ligado apenas às músicas ou uma igreja que preza pela excelência e pela expansão. Uma instituição, né, que preza pela excelência. Quando eu falo instituição, não digo apenas igreja, mas digo empresa. Mas o nome Hillsong hoje, infelizmente, ele está conectado a vários escândalos na área sexual, na área financeira, na área de abuso de poder, na área de má administração. E assim, eu quero chegar com você num lugar muito específico, mas primeiro eu queria trazer alguns pontos do documentário. Mas se você ainda não viu, veja, porque aqui vai ter alguns spoilers, tá? O diretor do documentário, que inclusive aparece no 3º episódio, ou no 4º episódio, não lembro, a produção, né, do documentário ela foi muito inteligente, muito sagaz, para trazer depoimentos de pessoas que ou tinham aversão à igreja Hillsong ou a mega igrejas, ou a ex-voluntários que tiveram a sua vida prejudicada de alguma forma. Um dos casos citados, e tem um episódio inteiro de quase 1 hora dedicado só ao ex-pastor Carl Lentz, não sei, acho que é assim que fala o nome dele, que se tornou muito conhecido por ser o pastor de Justin Bieber. E ao nome dele foram conectados vários casos de traição, de infidelidade. Ele era casado, tinha filhos. E eles chamam uma das
amantes, ex-amantes do pastor, para dar o depoimento. Então você imagina como que foi esse depoimento. Então eles não trouxeram depoimentos neutros de jornalistas, né, de qualquer jornalista. Eles trouxeram depoimentos que já vinham enviesados com mágoa, com rancor da instituição. Então o documentário, eu vejo que ele não é um documentário imparcial. Ele traz sim fatos que aconteceram, que são horríveis, que são verdadeiros escândalos, mas aliado a isso você tem já um viés de opinião, um viés de mágoa, de rancor, porque eles trouxeram e eles foram atrás de entrevistar justamente pessoas que tiveram a sua vida de alguma forma prejudicada pela instituição Hillsong. Quando eu falo, eu quero aqui separar muito bem as duas coisas, tá? Existe um projeto, um design original para a igreja, para o corpo de Cristo. E esse design ele vem direto do céu. Se você for para ali, Atos capítulo 2, a partir do verso 42, você vai ver ali um modelo de igreja, né? Os primeiros cristãos. Então eu creio muito que existem movimentos surgindo que prezam por seguir esse modelo, de ter a sua unidade em Cristo, de fomentar a unidade, não a uniformidade, mas a unidade, né? Pessoas diferentes, com características diferentes, em prol de um mesmo objetivo, que é conhecer a Cristo e crescer na revelação de quem Cristo é. Existem movimentos muito sérios aqui no Brasil e pelo mundo. Então eu quero deixar muito clara a separação entre instituição e igreja. Então, igreja, a gente tem corpo de Cristo, né? Pessoas unidas em torno de um mesmo propósito, onde o centro é Cristo, onde a presença de Deus é o centro, e você tem a instituição, que gera lucro, que possui um CPF, que possui empregados, e isso não só a Hillsong, mas diversas denominações possuem a sua instituição, que se caracteriza por esses fatores que eu acabei de te mostrar. CNPJ, empregados, gera lucro, paga imposto, enfim. Tá? Então tudo que eu vou falar aqui e retratar é praticamente da instituição. Então que fique clara essa diferença, tá, gente? Porque hoje a gente vive existe uma onda de desigrejamento, as pessoas veem esses escândalos, eu posso ser cristão na minha casa, eu posso ser cristão em home office, sendo que na verdade a Bíblia não trabalha nessa perspectiva. Tá? Uma coisa é nós termos sido magoados, e eu converso com muitas pessoas que foram magoadas pelo ambiente de igreja, por irmãos de igreja e também pela instituição. Porém, a maturidade cristã, a maturidade em Cristo e no Espírito, ela faz com que os erros das pessoas não nos impeça de ansiar por Cristo, de queimar por Ele. Entende o que eu quero dizer? A onda de desigrejamento, ela não é apenas... eu vejo que ela não é apenas por conta das mágoas ou dos traumas, mas eu vejo que ela é uma forma da gente se proteger e da gente ficar mais confortável, porque aí dentro da minha casa eu posso ter acesso ao pregador que eu quiser, na hora que eu quiser, a banda que eu quiser, o ministro que eu quiser. E isso é muito confortável, eu não preciso mais me abrir para relacionamentos, porque todo relacionamento ele envolve risco, né? Enfim, fechando um parênteses aqui, acho que essa questão do desigrejamento da nossa geração, ela merece um vídeo só para isso. Mas, vamos falar aqui de Hillsong, né? Então, os produtores do documentário eles foram muito inteligentes nesse sentido, de trazer pessoas que realmente foram magoadas. Então, já tinha ali, eu não estou assim, menosprezando a dor, tá? Existem pessoas ali que sofreram abusos terríveis, passaram por traumas terríveis, que participaram de uma comunidade na esperança de pertencer a um lugar onde elas fossem amadas, onde elas fossem acolhidas, onde elas conhecessem a Cristo, e as suas esperanças foram jogadas no chão e pisadas por conta dos escândalos e por conta de como o sistema da instituição funcionava, né? Você tem não só um, mas vários depoimentos falando de abuso de poder, de encobertamento, da diferença clara entre aquelas pessoas que
eram reservados lugares VIPs para ela, né, pessoas que eram mais importantes, mais influentes. A Hillsong também foi conhecida por receber muitos famosos do meio artístico, do meio musical. E esses famosos, eles tinham cadeiras cativas ali. Então, se você era um simples voluntário, um simples membro, você não poderia sentar ali naquele lugar. Então, essa divisão, né, esse elitismo ficou muito claro, e isso é totalmente condenável. A Igreja de Cristo não deve trabalhar nessa perspectiva. E outros escândalos também, não só do pastor Carl Lentz em relação à infidelidade conjugal, mas também a forma de condução da empresa, né, por parte do Brian Houston, acusações de abuso infantil ligadas ao seu pai, Frank Houston. E não só isso, não só as acusações, mas a forma como eles lidaram com isso antes de vir a público, né, que é uma forma assim, muito baixa de você tentar encobrir para não manchar a imagem da instituição ou do ministro em questão envolvido no escândalo, né? Vários nuances que o documentário traz, não só o fato, mas também com a opinião já pré-estabelecida, né? E eu confesso, eu vi o documentário e fiquei assim, alguns dias mal, alguns dias refletindo, porque se o documentário tem um objetivo, além de retratar os escândalos, eu vejo que ele tem muito viés realmente de afastar pessoas das igrejas. Porque da forma como expõe, é muito difícil alguém que talvez não esteja ainda crescendo em maturidade, a forma como o documentário expõe, é muito fácil a gente cair no erro de generalizar e colocar todas as igrejas no mesmo bolo, todos os evangélicos, os protestantes, os crentes no mesmo bolo, né? De hipocrisia, enfim, de não viver aquilo que prega realmente. Então eu vejo que o documentário ele tem esse problema. Eu estava conversando com um amigo lá de São Paulo. E, na verdade, quem me despertou para esses atuais escândalos foi ele, né? Ele trouxe ali algumas matérias para eu ler, a gente ficou compartilhando isso. Só que tem uma frase que ele falou para mim, a gente estava numa chamada de vídeo, que me chamou muita atenção. A frase é o seguinte: João, o que impede de, no lugar desses caras, sermos nós? O que nos impede de cair no mesmo erro desses caras, sabe? O que nos impede de, estando no mesmo status de fama, de relevância, de relacionamentos, de network, o que nos impede de cair da mesma forma como esses caras caíram? E eu fiquei pensando, porque é exatamente isso, cara. A gente é tão pronto a julgar, e mais uma vez não estou menosprezando aquilo que foi feito. O que foi feito, o que está sendo feito merece, muitos são casos de polícia e merecem a sua devida punição. Eu creio muito que os ministros e pastores envolvidos nesses casos, que você pode ter acesso de forma mais profunda com o documentário, não vou aqui expor tudo, mas esses ministros, cara, esses pastores, aqueles que deveriam ter responsabilidade de cuidar das ovelhas, eles sim merecem punição, merecem ser afastados de seu cargo, merecem ser afastados dos púlpitos, seja na Hillsong, seja em qualquer outra denominação. Quando a gente se coloca numa posição de pregador, de pastor, sabe, alguém que está à frente, alguém que está liderando na área espiritual, é igual Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você não tem a capacidade de falar, de bater no peito e falar isso, não pelo seu mérito, mas por intimidade com o Espírito Santo, de se submeter a sua carne, submeter as suas vontades à liderança do Espírito Santo, de tal modo que você consiga falar: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, então nós temos um problema. E hoje o que mais tem é líderes que não entenderam esse conceito e exercem a sua liderança de forma leviana, submetidos aos desejos da sua própria carne. Esses líderes merecem ser afastados, sim, e merecem a sua punição, o seu devido julgamento, quando tal caso envolve a justiça, merece sim. Eu não estou menosprezando isso. O que eu estou dizendo é que a gente devia medir um pouco mais as nossas palavras ou o nosso julgamento. Porque o que garante que no lugar desses caras nós não faríamos a mesma coisa?
Sabe, o que me separa do Brian Wilson, o que me separa do Carl Lentz? Eu sou tão pecador e tão propenso a pecar e a cair quanto eles. Tão propenso tal. Essa pergunta que esse meu amigo me fez por chamada de vídeo, ela ficou ecoando, sabe, no meu coração durante muito tempo e ainda ecoa. Sabe, o que nos impede de estar no lugar deles? A única coisa que nos impede, não é qualquer coisa, é relacionamento com Cristo. É comunhão diária, olha aqui, ó. Estudo diário da palavra, sabe? De mergulho. Mas assim, um estudo vivo, sabe? Não um estudo como eu fiz durante muitos anos da minha vida, apenas para obter conhecimento ou para ganhar argumentos num debate teológico, que, cara, debate teológico não leva ninguém a lugar nenhum, tá? Mas assim, submeter a liderança do Espírito Santo de tal modo que ele se torne o seu professor no que tange as Escrituras. E aí, quando o Espírito Santo ele se torna o seu professor, então as palavras desse livro, elas deixam de ser apenas palavras escritas. O livro deixa de ser apenas um livro e se torna a palavra viva de Deus. E começa a penetrar no seu coração, penetrar na sua mente, de tal modo que as coisas que você vai aprendendo, você não esquece mais. E a sua vida agora vai sendo balizada por aquilo que você está aprendendo e pelo poder do Espírito Santo também. A única coisa que nos impede de não estar no mesmo lugar que esses caras estão, cara, é relacionamento com Cristo, é paixão por Jesus. A Hillsong Church se perdeu no momento que ela deixou de ter os olhos fixos em Cristo e passou a ter os olhos nos prazeres dessa terra. A gente pode ainda não ter caído igual esses caras caíram. Ou estar em uma comunidade que foi protagonista de tantos escândalos nos últimos anos. Mas que estejamos sempre vigilantes, cara. Porque o que aconteceu com eles lá, o que acontece em muitas igrejas do Brasil, igrejas, digo novamente, instituições, tá? Em relação ao abuso de poder, em relação a escândalos fiscais, em relação a escândalos sexuais. Cara, é o que pode acontecer conosco. Se a gente não consegue permanecer fiel nas pequenas coisas, então quando a gente tiver grande relevância, grande voz ou notoriedade, cara, a gente não vai conseguir. Não vai conseguir permanecer fiel, sabe? Nesses quase 20 minutos de vídeo, a lição que eu queria tirar era essa. Os escândalos, eles aconteceram, sabe? Existem crimes gravíssimos, cara, ligados a abuso de crianças por parte dos líderes da igreja, e isso merece sim a devida justiça, porque isso já não é um caso apenas de pecado, né? Apenas de indisciplina, mas um caso de polícia, um caso de justiça que merece sim ser julgado, condenado. Mas existe uma escritora norte-americana que ela escreve o seguinte: por mais débil, frágil, incapacitada que a igreja de Cristo possa parecer, por mais que ela pareça que vai cair, ela não cairá. Existe uma promessa, uma visão de Deus para o nosso tempo em relação à sua noiva. Então, querido, que todos esses erros que a gente vê acontecendo nas igrejas, nas instituições religiosas, não possam tirar os nossos olhos de Cristo. Que os nossos olhos permaneçam fixos em Cristo. Que a gente entenda que fulano que cai na nossa frente, ou o nosso líder que caiu, a gente é tão suscetível ao erro quanto eles, tá? E que a única coisa que nos blinda é o relacionamento, a paixão por Cristo. A guerra, na verdade, não é contra as instituições religiosas ou contra as igrejas. A guerra é contra nós mesmos. Beleza? Quero ouvir o que você tem a dizer. Se faz sentido para você, comenta aqui embaixo. E aí, o ritual de sempre você já sabe, né? Deixa o like aí, se inscreve para mais conteúdos como este. Beleza? Um abraço.